nós teremos aqui um tempo de compartilhamento de experiências. Pastor Cláudio Eli, pastor da Igreja Batista do Povo, atual presidente da Jardim Junta Administrativa de Missões, tem contribuído, servindo a nossa convenção, inclusive durante muitos anos como presidente e membro da diretoria, tendo acompanhado então todo esse progresso da nossa denominação e também das lideranças pastorais. Pastor Edernel, pastor da Igreja Batista Filadélfia de Goiânia, serviu também na nossa convenção, na diretoria nacional até o mandato anterior, e hoje membro da diretoria da Convenção Batista Nacional do Estado de Goiás. Tem servido como facilitador desse processo de sucessão pastoral. E nós temos também o pastor Aria Thaís, da Igreja Batista Nacional de São Luís, e contribuirá com a sua experiência, inclusive como sucessor no ministério pastoral dessa mesma igreja. Foi pastoreada pelo seu pai, pastor Oséias, desde 79 até agora 2016, então poderá compartilhar sobre essa experiência, uma perspectiva também bem prática. Eu gostaria de iniciar fazendo com vocês alguns apontamentos a respeito da sucessão pastoral, levantando o tema. Logo em seguida nós seguiremos para a etapa de perguntas. Algumas perguntas nós já apresentaremos aqui, mas vocês terão a oportunidade também de participar, trazendo ou apresentando os questionamentos sobre o tema de sucessão pastoral. Temos aqui dois irmãos que estavam responsáveis, pela ala direita e outro pela ala esquerda. Tem aqui papel disponível para vocês. Se você quiser apresentar alguma pergunta, levante a sua mão e depois eles irão recolher e direcionando aqui para esse momento. Sucessão pastoral, eu quero pensar com vocês em Atos 13:36, que diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Nesse texto, Paulo está na sua primeira viagem missionária, e numa sinagoga em Antioquia da Pisídia, ele apresenta a mensagem onde Cristo, ele é o Messias que, tendo ressuscitado, provou o propósito de Deus em enviar o seu servo este que não ficaria preso ao sepulcro, ao túmulo, e nem mesmo enfrentaria a decomposição. Essa é a mensagem central deste texto, onde o apóstolo Paulo apresenta Cristo como o Messias prometido. Mas há uma mensagem secundária que a gente pode também pensar a partir dessa perspectiva, é de que Davi entender a perspectiva da missão em que todos nós, como ouvimos aqui, todos os homens têm uma missão em Deus, e essa missão precisa ser compreendida num tempo e numa época. Diferente de Jesus, cuja missão ela se estendeu por todos os séculos e tem essa perspectiva cósmica, todos nós, chamados para o ministério e para o serviço, precisamos executar e cumprir plenamente o que fomos chamados para executar no nosso tempo, mas entendendo que o nosso ministério, a nossa jornada, ela é temporária. Nenhum pastor é ad eterno. Nenhum de nós podemos pensar nessa perspectiva como o ministério de Cristo. Pensando assim, todo pastor é um pastor inteiro. Jesus é o supremo pastor, e todos nós cooperamos nessa missão e o propósito para o qual fomos chamados. A tarefa de conseguir um novo pastor para uma igreja torna-se cada vez mais complexa. Muitos fatores influenciam, desde que temos ouvido aqui sobre a crise da vocação, inclusive as mudanças também no contexto eclesiástico de cada igreja local, torna essa experiência da sucessão extremamente desafiadora, mas é algo que nós precisamos pensar a respeito. Eu apresento aqui a vocês duas perspectivas de sucessão pastoral. Uma sucessão pastoral de emergência, e nessa perspectiva de sucessão pastoral de emergência, algumas possibilidades, como aquelas que são geradas a partir de questões pessoais e familiares. Então, uma mudança na dinâmica ou na realidade pessoal do líder e do pastor e de sua família pode gerar uma sucessão de emergência, talvez não planejada a longo prazo, uma sucessão ligada a uma mudança de projeto
E eu coloquei aqui dentro dessa perspectiva de sucessão de emergência, mas ela pode se encaixar também numa sucessão planejada. Mas em algumas experiências, alguns pastores e líderes têm que vivenciar uma experiência de sucessão de mudança que ainda não estava planejada, não tinha sido maturada por causa da necessidade de envolver-se em um outro projeto ministerial ou pessoal. Também a realidade de uma doença incapacitante, que pode gerar também uma sucessão de emergência, como também a situação de morte. Criar uma cultura onde a igreja não dependa exclusivamente de um pastor ou um pregador, isso é ideal para diminuir os choques ou os impactos em caso de uma sucessão emergencial. Então, mesmo que o pastor tenha um plano para longo prazo, ou esteja na perspectiva de uma sucessão a longo prazo, ele precisa considerar também essa possibilidade de uma sucessão emergencial. Outro tipo de sucessão seria a sucessão planejada, a sucessão de longo prazo, que pode ser por causa de uma mudança de igreja ou projeto. Esse trânsito de pastores torna-se algo comum, mudando de projeto, de igreja. A sucessão por mudança de função ou fase. A ideia da sucessão pastoral não necessariamente é aposentadoria. Alguns pastores, mesmo tendo a perspectiva de continuar servindo no ministério, e até mesmo com o aumento da expectativa de vida e essa perspectiva da maior longevidade, alguns pastores têm hoje muito mais energia para continuar servindo por muito mais tempo no ministério. Isso é uma bênção, é algo muito positivo. Mas alguns pastores entendem que passaram por uma fase em que estavam em alta produtividade, depois entraram numa fase de manutenção, e antes que entrem no declínio, gostariam de participar agora do ministério colegiado, tendo alguém que assuma talvez a presidência para dar seguimento àquilo que a igreja vem trabalhando. Então, é uma mudança de função e fase. E também a perspectiva da sucessão pastoral em fase de aposentadoria, jubilamento ou jubilação, que é também essa possibilidade. Umas frases aqui para pensarmos. Começar bem é muito importante, mas terminar bem é ainda muito melhor. E nessa perspectiva, a sucessão pastoral planejada pode contribuir nesse processo. Todo mundo quer falar sobre planejamento de sucessão até que seja a sua. Então, às vezes, nós falamos muito mais tranquilamente da sucessão do outro, temos uma boa análise sobre como deveria ser a sucessão no contexto institucional da igreja local, mas é importante termos essa sensibilidade de entender o desafio para cada um de nós. Ninguém começará a discussão a menos que você comece, ou se o fizer, será sem você na sala. Então é melhor que você pense sobre a sucessão e preferencialmente que parta de você essa iniciativa de discutir algum tema. É melhor que o líder sempre encabece a transição, em vez da congregação ou outros líderes dentro da igreja terem passar pelo desconforto de pedir para que ele se afaste ou renuncie o papel da liderança. Isso pode ser então um desconforto tanto para o pastor quanto também para a igreja local. Uma organização se torna um monumento ao ego desproporcionado do líder quando se desfaz na sua ausência. Então, a liderança de sucesso é uma liderança em que, a partir do momento em que o líder ele segue o seu projeto, muda de fase, ou mesmo se desliga daquela atividade da igreja local, aquele projeto continua ainda de uma forma sólida, porque foram criadas bases e há uma liderança, inclusive, para essa continuidade. Muitos pastores percebem tarde demais que estão desacelerando. O processo começa, em muitos casos, por volta dos 60 anos. É comum que o pastor presidente receba em sua saída mais elogios do que nunca. É importante, no entanto, que ele resista à tentação de permitir que seu ego interrompa o processo de transição. Eu quero agora apresentar o perfil etário da nossa ordem de ministro batista nacional. O pastor Felipe já havia nos apresentado esses dados em alguns encontros do Complexo, e fazendo um resgate então desses dados, considerando aproximadamente os 2.500 ministros que nós temos arrolados hoje. Nessas 8 categorias nós temos então 19 ministros entre a faixa etária de 20 e 29 anos, 259 na faixa de 30 a 39, 709 na faixa etária de 40 a 49, 767 na faixa etária de 50 a 59 anos, 393 na faixa etária de 60 a 69, 233 na faixa de 70 a 79 e
74 na faixa de 80, 89 e 4 acima de 90 anos. Pensando agora em termos percentuais, nós temos então, na faixa de 20 a 29 anos, agora apenas em 4 categorias,